Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo e vamos a mais um vídeo de domingo. E hoje é um vídeo muito especial que a gente vai falar bastante sobre o meu trabalho, sobre o que é e o que não é coaching. Porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, a gente acha que sabe o que é coaching, mas no fundo a gente não sabe o que é. E antes de falar de fato o que é o coaching, eu vou contar um pouco da história, de como surgiu e tudo mais. Existem até relatos de mais antigo, mas eu vou trazer para o mais atual. O Tim Gowrie, ele era um treinador de tênis, e aí conforme ele foi treinando lá os jogadores e tudo mais, ele foi percebendo que antes do jogador vir para o mundo externo, ele tinha primeiro uma guerra interior, o jogo interior, né? Então, o que pegava muito mais para melhorar a performance daquele jogador, do jogador em si, era muito mais o que ele pensava internamente, o jogo que acontecia internamente, do que de fato os adversários, o fato de competir com outra pessoa e tudo mais. Então, primeiro ele precisava vencer um jogo interior para depois vencer o jogo exterior. Isso ele fala bastante no livro, O Jogo Interior do Tênis. E aí, o que ele diz? Ele diz que existe o Self 1 e o Self 2. O Self 1 é aquela vozinha que nós todos temos, que vai ficar lá falando, você não vai conseguir, mas isso é arriscado demais, não faz assim, fica aqui mesmo, aquela pessoa, aquela vozinha que te contrai, te deixa mais travado. E a gente tem o Self 2, que é aquela voz mais encorajadora, que fala, não, vai lá e faz, vai dar certo, é isso mesmo, tem que tentar. Então a gente sempre tem essas duas vozinhas. E normalmente uma voz fala mais do que a outra. Então, se o seu Self 1 falar mais do que o seu Self 2, vai acontecer que você vai ser uma pessoa um pouco mais travada, vai ter um pouco mais de medo e todas as outras coisas. Então, primeiro ele entendeu como a gente começa a tratar, e não tratar, né, de forma de tratamento, mas como a gente começa a lidar primeiro com essas vozes internas de cada jogador, para depois, de fato, ele ir à frente e treinar mais e executar mais. E foi assim que surgiu o coaching. Aí alguns executivos viram, entenderam, e isso foi cada vez mais sendo estudado até que virou aí uma metodologia. Então, primeiro, gente, o coaching é uma metodologia, tá? E aí, o fato dele ser uma metodologia, ele tem começo, meio e fim. Ele não fica lá para sempre você passando por coaching, não. Então, existe o começo, meio e fim. Basicamente, o coaching, ele primeiro vai te dar uma grande gama de autoconhecimento, porque para você conseguir vencer aí o seu CF1, primeiro você tem que entender ele, primeiro você tem que conhecer ele, falar, oi, tudo bem, eu sou Thaís. Então, primeiro você tem que conhecer bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer no coaching é definir seus objetivos, por que você está indo lá pro coaching. E segundo, se conhecer melhor. Então, quando eu falo de definir o seu objetivo, por quê? O coaching vai te tirar do ponto A e te levar para o ponto B. E ele precisa te fazer isso aumentando sua performance, ou seja, você vai executar mais. Então, você vai ter mais ação, você vai ter foco, você vai ter resultado e você vai ter que melhorar esses resultados. E tudo isso, tirando você sempre desse ponto A, o que significa? Não significa que você vai, deixar algumas coisas para trás para ir para o ponto B. Não, você vai... Tudo que você fizer hoje no ponto A, você vai levar e você vai somar mais coisas para você chegar no ponto B. Ele não pode, o coach, de forma nenhuma, tirar o que você já tem hoje, tá? Então, ele soma sempre no processo. Por isso que muitas vezes a gente fala que o coaching te traz para alta performance. Então, você vai ter um objetivo, você vai sair do ponto A do ponto B, se conhecendo melhor e executando. Então, é um projeto, assim, um processo que te transforma, porque você vai se conhecer melhor, você vai tirar aí esses amarras que, de repente, o Self 1 te traz. Então, você vai estar mais corajoso, mais realizador. E o coaching, é importante sempre salientar que o coaching não te dá respostas, tá? Você não pode vir para um processo de coaching achando que o coach vai falar, faça isso, faça aquilo, não faz desse jeito. Não, o coach basicamente é uma metodologia que traz muitas atividades, né, muitas ferramentas de autoconhecimento, muitas ferramentas de realização e que basicamente vai te fazer perguntas, porque todas as respostas vão estar dentro de você. Para você conseguir
melhorar isso a CF2, você vai precisar entender como funciona seu CF1, vai precisar entender como funciona seu CF2. Então, todas as respostas estão dentro de você. Então, primeiro você vai jogar e vai vencer esse jogo interno para conseguir sair realizando o que você quer, o motivo pelo qual você iniciou um processo de coaching. Então, eu sempre digo que ele tem algumas fases, né? O processo de coaching primeiro vai começar lá, como eu já falei. Objetivo, mais autoconhecimento e depois realização. Você realizando, a gente vai começar a tratar as suas dificuldades durante essa realização. Né? O que está te impedindo, o que você está procrastinando, o que você está executando muito bem que você precisa manter. E aí você vai ter muito esse poder do autoconhecimento que vai te munir de tudo que você faz bem. O que você faz bem? O que normalmente você é elogiado? O que normalmente as pessoas valorizam em você? E o que você valoriza em você mesmo também? Então você vai trazer tudo isso que você já tem de bom e usar cada vez mais. Você vai aprimorar cada vez mais. E se tiver alguma ali competência, habilidade que estiver faltando, a gente vai desenvolver nesse processo de coaching. Tudo isso para quê? Você sair do ponto A para o ponto B. Então, é um processo de transformação. É um processo que não é fácil, porque você vai ter que se perguntar. Muitas vezes você vai se questionar de muitas coisas. Você vai ter que executar. Você vai ter que arrumar tempo para coisas que você acha que você não tem tempo, mas você vai arrumar, porque você vai ver que você vai conseguir organizar muito melhor a sua vida. E às vezes vai doer, né? Porque assim, acho que isso é uma coisa muito importante de falar, gente. Não existe aí vitória sem a gente deixar alguma coisa, sem a gente batalhar, sem a gente ter que passar por coisas que pra gente é difícil. A gente vai literalmente sair da zona de conforto. Não existe, não venha para um processo de coaching pensando que vai ser tranquilo, que as coisas vão cair do céu, porque não. Só esforço, gente, muito esforço. Até falei sobre um pouco de garra, né, acho que uns 2 vídeos atrás, e é isso, assim, tô estudando muito sobre isso, porque sem esforço, sem garra, sem persistir, a gente não vai a lugar nenhum. Mesmo que você tenha a melhor coach na sua frente, você vai precisar se movimentar. Então, o coaching, ele traz movimento para sua vida de acordo com a direção para onde você quer ir, para onde você quer chegar. E aí, por último, eu queria falar o que não é coaching, tá? O coaching não é terapia, tá bom? Como eu falei, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai fazer você executar, ele vai diminuir os seus medos, vai diminuir as suas crenças, se você tiver alguma que acha que você pode não ser capaz, enfim. Mas para isso, você tem que estar psicologicamente bem. Então, você tem que estar sem altos índices de ansiedade, sem altos índices de depressão. E a gente não trata isso, não trata patologias dentro do coaching. Ele faz realmente você ser uma pessoa de alta performance, de você ir atrás dos seus objetivos e usar e se conhecer cada vez melhor para isso. Se você acha que você está depressivo, com ansiedade, sei lá, qualquer outro distúrbio aí mental, psicológico, vá para terapia, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, porque é lá que você vai tratar esse tipo de coisa. E depois que você estiver ótimo para isso, você pode sim ir para um processo de coaching. Porque normalmente quando a gente está debilitado assim, mentalmente, a gente não vai conseguir sair da nossa zona de conforto, vai ser muito mais complicado, a gente vai ver muito mais amarras do que soluções. Então, por isso, o processo de coaching não é uma terapia. Se você precisa de terapia, psicólogo. E também outra coisa que o processo de coaching não é uma mentoria. Como eu disse, assim, o coaching não fala pra você, faz isso, não faz aquilo. O coaching vai te conhecendo, conforme você vai se conhecendo, o coach vai te conhecendo também. Então ele vai fazendo cada vez mais perguntas para que você consiga encontrar as suas respostas. Então, assim, ele não vai falar, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Ele não te dá um plano para você seguir. Você vai fazer o seu plano e ele vai te ajudar, te dar suporte para que você execute o seu plano, tá? Todas as respostas vêm de dentro do coach, que é quem aí passa pelo processo de coaching. E por último, é uma delícia, gente. Tipo, eu acho que é um processo de transformação, então é importante que você venha muito aberto a se transformar e, de fato, a querer chegar no ponto B. Porque se você, coach, que tá vindo, vai procurar uma solução, o coach não vai te dar. Você precisa ir atrás dela, tá? É totalmente
o coach dedicado a fazer aquilo. Eu falei, a gente faz perguntas, tem metodologias, te traz muitas informações, mas a decisão é sempre do coach. E por último, é uma coisa muito importante também, importante que você se identifique com a pessoa que você vai fazer o processo de coaching, porque é uma coisa que você vai falar muito sobre o seu interior, então você precisa se sentir muito à vontade. Tem, lógico, o código de ética aí do coaching, então, assim, importante que você... ele tem que preservar, né, a questão ética, mas, assim, importante que você tenha um mínimo de afinidade, que você realmente acredite, pesquise bastante antes de começar um processo. Você tem que realmente ter uma identificação com aquela pessoa, porque você vai abrir muito da sua vida para ela. E você precisa confiar, acho que o primeiro passo é sempre esse. E a outra ponta é que, assim, um bom coach, ele precisa também estudar o seu coach, ele precisa entender quais são as necessidades do seu coach, porque é um processo que tanto o coach quanto o coach aprendem, tá? Não adianta o coach ir lá evoluindo se o coach tá aqui. Então, precisa também de estudo. Então, se certifique, assim, que o coach que você vai escolher, de fato, vai estar preocupado com você e vai estar preocupado em estudar e se aprimorar, porque os dois precisam melhorar. Para o processo de coaching ser efetivo, tanto o coach quanto o coach precisa melhorar. Não dá para um ficar estagnado e o outro não. Então, é muito importante que você perceba que, assim, aquele coach usa, de fato, as ferramentas que ele sempre diz, que ele vivencia aquilo, que ele tá sempre pensando na melhoria contínua. Acho que até falei isso pra vocês no comecinho do vídeo. O coaching também olha os resultados e depois melhora os resultados. Não é assim, chegou e acabou. É sempre melhorando, melhorando, melhorando. E é isso, gente. Se alguém precisar, quiser passar por um processo de coaching, podem me procurar. Eu sempre estou à disposição. O coaching ele pode tanto te ajudar com questões profissionais quanto pessoais. Tem até coaches que são especialistas em emagrecimento, por exemplo, porque realmente traz muitos resultados. É uma metodologia que tem começo, meio e fim, mas que te traz resultado, e depois ele também te ajuda que você consiga construir os seus resultados sozinho, independente. Uma vez ou outra você pode tentar passar por outros processos de coaching, às vezes a gente precisa. Eu particularmente já passei por 3. É uma ferramenta que sempre funcionou muito comigo e hoje pra mim é um prazer enorme aplicar com outras pessoas, assim, tipo, sempre que saio de uma sessão eu sempre penso, cara, nasci pra isso, eu amo isso, eu acredito muito porque funcionou muito comigo e eu vejo muito as minhas coaches, assim, se desenvolvendo de uma forma que eu falo, gente, funciona mesmo, sabe? E nem é jabá, tá? Eu sei que fica meio esquisitinho, assim, mas realmente funciona mesmo. Se todo mundo tiver ali alinhado, tanto o coach quanto o coach. Tá bom, gente? Esse é o recado do domingo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem você acha que não sabe o que é coaching, compartilhe esse vídeo, porque aqui tá falando bastante coisa, que hoje tem milhões de histórias pela internet do que não é coaching. E aqui sim temos o que é coaching de verdade, tá bom? Um beijo e fiquem com